boa tarde. Eu me chamo Lucirene. Nosso trabalho vai falar sobre oncopediatria. No primeiro slide, pergunta o que é o câncer. Nele temos uma imagem mostrando as células saudáveis e depois a mutação delas, né? O que isso quer dizer? Que o câncer nada mais é que ao crescimento anormal e descontrolado das células. Nessa imagem vocês conseguem ver o quanto as células saudáveis são todas bonitinhas, iguaizinhas. Quando elas começam a se proliferar, aumentar o tamanho e com isso atingir os tecidos ou até mesmo qualquer órgão do corpo, ela vira um câncer. Olá, o meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouquinho sobre como surge o câncer e um dos cânceres mais comuns em crianças e adolescentes. O câncer surge através de uma mutação genética, ou seja, é uma alteração no DNA das células, onde as células passam a receber informações erradas para suas atividades. Esse é o ponto de partida para o câncer. Um dos cânceres mais comuns em crianças e adolescentes é o câncer do sistema nervoso central. Representa cerca de 16 a 20% ou todas as neoplasias, que é a proliferação desordenada das células do organismo. Acomete cerca de crianças de 1 até 4 anos de idade. É nessa faixa etária. O câncer do sistema nervoso central é o segundo tipo de câncer mais comum entre crianças e adolescentes, perdendo apenas para a leucemia. O sistema nervoso central é responsável pela parte crítica do corpo, como emoções, fala, movimento, aprender, frequência cardíaca. O cérebro é a maior parte, é responsável por aprender, memória, emoções. O cerebelo é responsável pela função motora, que é o movimento, equilíbrio, coordenação. E o tronco cerebral, ele conecta o cérebro à medula espinhal. Controla funções vitais da vida, como a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração. Os neurônios se comunicam através de impulsos nervosos ou sinais elétricos, que passam de um neurônio para outro. As mensagens do cérebro para o resto do corpo através da medula espinhal. Os tumores do sistema nervoso central podem ser benignos ou malignos. Entretanto, até os tumores benignos do sistema nervoso central têm graves consequências, até mesmo a morte. Os tumores cerebrais que começam no sistema nervoso, na medula espinhal ou no cérebro, são chamados de tumores cerebrais primários. Disseminam para outra parte do cérebro ou da medula espinhal, porém não disseminam para outra parte do corpo. Mas os tumores do sistema nervoso central também podem vir de outras células tumorais que se espalharam pelo corpo. Esses, então, são chamados de tumores cerebrais metastáticos ou secundários. São normalmente raros em crianças e adolescentes. Falando em diagnóstico, os neurônios do sistema nervoso central podem ser leves e de difícil reconhecer no início. Sintomas precoces muitas vezes são confundidos com outras doenças infantis, dependendo do tipo de tumor, da rapidez com que ele cresce, pode demorar um pouquinho para o diagnóstico. O diagnóstico normalmente inclui histórico de saúde do paciente, exame físico, neurológico, exame de sangue, imagem. O histórico de saúde ajuda o médico a aprender sobre os sintomas. A saúde geral, doenças passadas, fatores de risco, neurológico, diferentes aspectos da função cerebral, incluindo memória, visão, audição, coordenação, reflexos. E os exames de imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, criam imagens detalhadas, mais amplas, onde o médico consegue visualizar com mais precisão o local e entender quais são as áreas do cérebro afetada. Normalmente, os médicos fazem uma biópsia. A radioterapia também é incluída. Dentre os cuidados aos pacientes com tumor no sistema nervoso cerebral,
Tem que sempre estar se atentando à cefaleia, parestesia, náuseas, redução da acuidade, visão, otalgia. Para pacientes mais velhos, saindo um pouco da oncopediatria, atentar sempre a orientar o paciente a não dirigir e nem operar máquinas. Voltando ao paciente da oncopediatria, né, reforçar o uso de chapéu e lenço, uma vez que a radiação ela é muito prejudicial, né, avaliar a capacidade de alimentação e oferecer auxílio se necessário, né. Muitas vezes é necessário alguns pacientes a intervir com sondas de alimentação. Avaliar sempre os níveis de hidratação da criança, a higiene adequada, integridade da pele. Falando em tratamento, sejam primários ou secundários, é bem específico e individualizado, depende de cada paciente. As modalidades incluem cirurgia, radiocirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia alvo molecular, imunoterapia. Para definir o melhor tratamento, o médico vai levar em conta fatores como idade, grau de comprometimento do sistema nervoso central, o tamanho do tumor, a localização do tumor, entre outros fatores também. Falando em prevenção, não há uma recomendação específica para prevenir o câncer do sistema nervoso central, nem a realização de exames de rotina, visando o diagnóstico precoce. No entanto, se caso observar sintomas que podem estar relacionados com a doença, deve-se com urgência procurar um médico. Também é muito importante contar com acompanhamento do médico se a pessoa se enquadrar em algum fator de risco, como por exemplo, as síndromes hereditárias, que aumenta a possibilidade do desenvolvimento desse tipo de câncer. Olá, meu nome é Gisele e eu vou falar um pouco sobre o retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor maligno que se desenvolve na retina. A doença pode atingir estágios graves e provocar a perca de visão. O retinoblastoma é um tumor maligno que se desenvolve na retina. É mais comum em crianças. A doença pode atingir estágios graves e provocar a perca de visão. Mas também pode afetar bebês com menos de um ano. Maligno que se desenvolve. O principal sinal do retinoblastoma é a presença de um reflexo branco na pupila, causado porque a massa do tumor causa o descoloramento da retina. O diagnóstico. O médico pode diagnosticar precocemente o retinoblastoma ainda na maternidade, no primeiro ano de vida do paciente. É utilizado o teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, além de histórico familiar, exame no fundo do olho, que é o ultrassom, que podem fornecer elementos importantes para confirmar o diagnóstico. Com o tratamento adequado, o retinoblastoma tem cura em 95% dos casos. O principal objetivo é eliminar o tumor, buscando, no máximo, prevenir a visão, além de prevenir a volta da doença. Leucemia. A leucemia é o tipo de câncer mais comum na infância e na adolescência. Ela se desenvolve nas células trônculo da medula óssea e está relacionada à alteração genética, que é o DNA. Não é possível a prevenção, mas se diagnosticada precocemente, a chance de cura está em 80%. As leucemias são classificadas como crônicas e agudas. A leucemia LLA, leucemia linfóide aguda, LMA, leucemia mieloide aguda. E as características dessas leucemias são: as leucemias crônicas, elas se reproduzem de forma mais lenta, né? Então, assim, as células conseguem, de certa maneira, fazer a sua funcionalidade. Algumas vezes,
elas são apenas assintomáticas. Agora, as leucemias agudas, elas se reproduzem muito rápido. Então, as células não conseguem o seu amadurecimento e nem fazer a sua funcionalidade. Elas são as mais graves e acometem crianças menores de 5 anos. O slide a seguir mostra nessa foto os sinais e sintomas dos quais devemos nos preocupar da leucemia, né? Alguns sinais eu vou repetir aqui, que são a perca de peso, palidez, dor nas articulações, infecção de repetição, resfriados constantes, hematomas, problemas com equilíbrio, visão turva. Todos esses sintomas estão relacionados com a diminuição dos glóbulos vermelhos. O diagnóstico de leucemia se inicia na consulta médica, onde o médico irá analisar a história clínica, os exames físicos, verificando o estado de saúde geral do paciente, a presença de sintomas e as solicitações de exames laboratoriais. O que consiste esses exames laboratoriais? São os exames de sangue, onde o primeiro exame que ele irá pedir será o hemograma. No hemograma, ele vai ver se há alterações nos glóbulos brancos, a presença de blastos e também a contagem de plaquetas se estão baixas. Ao verificar isso, ele também pode pedir o exame de meliograma. O exame de meliograma, ele é mais específico. Ele consiste em avaliar a medula óssea, a sua morfologia e a capacidade de produção das células. Também ele pode pedir um exame de ressonância magnética. Esse é um exame de imagem que ele consegue identificar aonde está o câncer. Também pode ser feita uma punção lombar e uma biópsia. A punção lombar, ela é feita na medula óssea, né, espinhal, onde é retirado o líquido da medula, e a biópsia, ela é retirada uma pequena parte de tecido do osso da bacia, para assim diagnosticar o câncer, qual é o seu estágio e qual vai ser o tratamento a seguir. O tratamento da leucemia consiste em quimioterapia. Algumas vezes é necessário fazer radioterapia e também o transplante das células-tronco. Os cuidados de enfermagem vão muito além do que verificar sinais vitais, oferecer as refeições para pacientes, né, de forma lenta, pedaços pequenos, tomar bastante líquido, levantar as grades, avisar ele sobre o procedimento que vai ser realizado, aonde vai ser realizada a medicação. O atendimento ele tem que ser humanizado e, além de tudo, tem que ser diferenciado, porque cada paciente é único. Então, ao estar ali cuidando daquele paciente, pensa, poderia ser eu, poderia ser um filho meu, e como eu gostaria de ser tratado? Então, para isso, que possamos nos colocar no lugar do outro e saber, eu vou fazer com o outro o que eu quero que faça comigo, ou com um dos meus. Boa noite, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre o câncer de linfoma. O linfoma é um tipo de câncer do sistema imunológico responsável por defender nosso organismo contra infecções e bactérias. O câncer de linfoma ele é dividido em dois tipos, o Hodgkin e o não Hodgkin. Ambos apresentam comportamentos, sinais e graus de gravidade diferentes. A principal diferença é que o Hodgkin é característico pela presença de células grandes e facilmente identificadas. Já o não Hodgkin não tem um tipo de célula característica. Os principais sinais e sintomas são o aumento das glândulas inguais, febre e mal-estar, perda de apetite, perda de peso, a sudorese principalmente à noite e a sensação de fraqueza. No diagnóstico é feito um exame clínico. Caso haja alguma suspeita de linfoma, seu médico solicita uma realização de biópsia. Nesse procedimento, parte ou de preferência todo o glândulo será removido. O tratamento pode ser feito através de quimioterapia, medicações, radioterapias e raramente de transplantes de células-tronco.
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a instituição Hospital de Amor de Barretos. Como surgiu essa instituição, né? Quem criou ela? Então vamos lá. Um médico chamado Paulo Prata, no ano de 1962, na cidade de Barretos, junto com Cecília Duarte Prata, sua esposa, e mais 2 colegas de profissões, viram a necessidade de fazer um atendimento específico para esses pacientes. E o porquê disso? Porque muitos desses pacientes moravam em regiões rurais, muitos eram analfabetos, não tinham condições econômicas, não tinham condições emocionais e muito menos eles não sabiam que viajar ou gastar o que não tinha para ir para a capital ou outras cidades onde fazia esse atendimento, chegar lá sem saber se iriam ser atendidos. Com isso, ele fundou, até então, ele que deu início ao pontapé ao Hospital do Amor, que é hoje grande referência, e ele começou a trabalhar incessantemente, desde o ano de 1962, e a fazer esses tratamentos para assim as pessoas não se locomoverem tão distantes em busca de um tratamento especializado em oncologia. Esse tratamento era tratado no Hospital Geral, no centro de Barretos, onde tinha mais ou menos 2.000 metros quadrados. E lá começou a crescer a demanda da procura por esses atendimentos, no qual ele e a esposa e seus 2 colegas de profissão, trabalharam incessantemente na busca por acolhimento, por diagnóstico, por prevenção e viraram referência. E em 1967, a instituição Pio XII, vendo tudo isso, virou mantenedora do Hospital Geral de Barretos, que na época se chamava Hospital São Judas Tadeu, dado esse nome para o Santo das Causas Impossíveis. E assim surgiu o Hospital de Amor, fundado por Dr. Paulo Prata, Cecília Duarte Prata e seus 2 colegas de profissão, que passaram a atender somente pacientes oncológicos.